em Bragança, esta linda cidade, bem distante de Lisboa, até do Porto, né? Apesar de ser ao norte também, ela ainda é distante do Porto. Acredito que ela esteja até mais próxima de Salamanca, de Valladolid, qual outra? Tordesilhas, Samora, né? Cidades espanholas importantes. Ela está mais próxima do que de Lisboa. Afinal, apesar dela estar lá na pontinha de Portugal, no noroeste, ela tem uma localização boa aqui na União Europeia, né? Já que a Espanha está aqui a alguns poucos quilômetros. Vamos esperar as pessoas chegarem para eu começar a falar um pouquinho de como está a ser esta minha pedalada aqui no nordeste de Portugal. Está sendo muito bonita, realmente, muito aproveitável, muito boa. Sinto-me abençoado porque não tive maiores problemas. Na verdade, vou começar falando as coisas ruins, né? Assim, depois sobram para as coisas boas. As duas coisas ruins apenas que me ocorreram foi que eu vou ter que fazer uma mudança de roteiro, porque eu passaria inicialmente Marco de Canaveses, para fazer um material sobre a Carmen Miranda, mas eu soube que o museu dela está em reformas, está em obras, então eu tive que alterar o roteiro. Eu iria de Vila Real para Amarante e Marco dos Canaveses, mas agora de Vila Real eu vou para Peso da Régua, eu vou seguir a N2, né, como era o propósito inicial. Mas voltarei com certeza para Marco de Canaveses para fazer um material sobre a Carmen Miranda. Gostaria também de entrevistar o diretor do museu, tentar ver se eu encontrava, né, algum ascendente dela, quem sabe, né, possivelmente algum tio-avô, primo bisavô, né, talvez ainda esteja lá naquela zona. Outra coisa que aconteceu ontem foi que eu levei uma picada inesperada de uma abelha, bem aqui na perna, e deu uma inchada. Eu até pensei que isso poderia impossibilitar, né, ou prejudicar minha pedalada, mas aparentemente não. Doeu muito na hora da picada, mas agora está tudo bem, né? Eu acho que isso foi nada. Bom, vamos ver quem está cá, para eu falar o meu alô, mandar meu luso abraço. Então, com licença, vamos lá. A tela. Já estamos aqui com a nossa querida amiga Maria Alice. Tudo bom, Maria Alice? Boa tarde. Prazer tê-la cá. Lembro que no último, acredito que tu não estavas, né? O que foi feito, ou foi foi Cecília? Não, acho que foi Cecília que entrou depois, né? E eu sei que neste a Cecília não estará, porque ela está num casamento agora. Está cá. Aliás, a Laurinda é aqui do norte, não é, Laurinda? A Laurinda, ela não vive em Portugal, mas a família dela é aqui do norte, né? O Eduardo também está cá. E agora o Manuel Sá, mandando um boa tarde aqui da Espanha. Boa tarde, Manuel. Buenas tardes. Olá, Sérgio. Bem? Boa tarde, meu querido. Que bom que está cá. Mas já vai embora, né? O Sérgio também tem uma festa. Eu entendo, época de festas aqui em Portugal, né? Mas muito bom tê-los cá. Aliás, Manuel, a família Sá, ela é bem importante aqui no norte, não é? Eu tive uma professora no doutoramento lá na UMinho, em Braga, e ela era Sá, ela é Sá, né? Ela é viva ainda, e é do Porto, se eu não me engano, né? A família Sá, uma família bem importante. Por falar em família importante, eu estou muito feliz, pois amanhã eu conhecerei alguém da minha família também, aqui de Portugal. Eu acredito que seja o ramo mais nobre da minha família, que é a família Magalhães. Eu tenho Magalhães pela parte da avó materna. Esta avó materna, inclusive, teve uns primos bem ricos lá no Brasil, como o Magalhães Teixeira, que ele foi prefeito de Campinas. Campinas, no Brasil, para quem não sabe, é uma cidade muito grande, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, que fica no interior de São Paulo, onde meu irmão vive, onde meu irmão nasceu, onde eu tenho parentes. Os Magalhães se instalaram lá e também no sul de Minas e também na Bahia, né? Antônio Carlos Magalhães, também um grande político baiano. Então, os Magalhães, eles ficaram também, assim, bem-sucedidos no Brasil. Eles são uma família nobre aqui em Portugal, né? Especialmente aqui nos Trás-os-Montes, em Guimarães também. Aliás, parece-me que parte da minha família veio mais próximo de Guimarães do que de Vila Real.
Mas amanhã à noitinha, eu chegarei em Vila Real e serei acolhido por um Magalhães, né? Então estou bem animado, porque por mais que sejamos primos bem distantes, é sempre bom, né? Saber que eu visitarei a terra da minha família. E então vai ser muito giro. Bom, então falando um pouquinho daqui de Bragança. Bragança é uma cidade muito linda, surpreendi-me muito com ela, porque assim, eu cheguei aqui ontem, ou antes de ontem, cheguei aqui ontem, vindo de Valpassos, onde também fui muito recebido por um colega aqui do canal. E quando eu cheguei ali na Serra da Nogueira, eu vi aquela cidadezinha pequena e eu pensei, poxa, imaginava Bragança uma cidade grande, né? Afinal, é um centro regional, é uma cabeça de distrito, capital de distrito, né? Então, eu imaginava que Bragança fosse uma cidade bem grande. Todavia, ao chegar aqui mesmo no centro, né? Mas vendo mais proximamente, é uma cidade assim, com uma super infraestrutura, belíssima, com ótimos serviços, ótimos restaurantes, muitos museus, tem uma rua aqui só de museus, belíssimas igrejas, um castelo maravilhoso, uma cidade muito bem cuidada, com ciclovias, com ótimos equipamentos de lazer. E foi surpreendente mesmo, porque assim, a imagem, né, que nós temos, especialmente os brasileiros, possuem dos Trás-os-Montes, lá do Brasil, né, é uma imagem de atraso, porque no final do século XIX, nós recebemos muito imigrantes dos Trás-os-Montes, do Minho também, né? Mas o Minho já é uma região que sempre foi mais rica. Os Trás-os-Montes, até para os portugueses sabem que é uma região mais pobre, né? Mas nem por isso é pouco desenvolvida hoje. Então, assim, eu acredito que a gente no século XIX aqui era uma região bem pobre, precária. Eu até comentei com um amigo que eu tenho uma prima, na verdade, prima da minha mãe, que ela é casada com um português. E esse português ele falava, né, que não havia casa de banho, né, aqui nos Trás-os-Montes, que eles faziam no mato, as necessidades, né? Então, nós tínhamos aquela ideia, né, de algo bem precário. E chegando cá e vendo toda esta modernidade, né, vendo as belezas, vendo a infraestrutura e numa localização tão periférica em relação à capital, né, e ao litoral também, realmente foi assim surpreendente. Pois fazendo uma comparação com o Brasil, né, no Brasil uma capital, né, de estado distante de Brasília ou distante do litoral, ela geralmente é bem precária. Por exemplo, Rio Branco, no Acre, Macapá, né, no Amapá, até mesmo, por exemplo, Manaus, né, por mais que seja uma cidade moderna e tal, ela tem muita pobreza, porque essas regiões mais às bordas de outros países do Brasil, elas são pouco esquecidas, são pouco lembradas, né? São mais esquecidas do poder público, enquanto que os estados mais próximos da capital e também mais no litoral são estados mais desenvolvidos, né? Observa-se isso no Brasil. Aqui em Portugal também observa-se mais ou menos isso, né? Tanto é que as indústrias, a população, os aeroportos, eles concentram-se mais no litoral. Todavia, nem por isso o interior ele é esquecido ou pouco desenvolvido. Então foi uma grata surpresa, né, ver todo esse desenvolvimento aqui em Bragança. Bom, vamos dar mais uma olhadinha aqui nos comentários, tem alguma pergunta, tem alguma indicação, e já eu retorno aqui. O Manuel está dizendo que ele adora Bragança, onde ele tem bons amigos. A Laurinda disse que ela é natural de Mangualde, e a Quaresma está no Faro. Ah, é mesmo, Laurinda, do Faro, realmente. Aliás, Mangualde é mais próximo da Guarda, é isso mesmo? Eu estou na dúvida ainda sobre Mangualde. A Maria Alice está dizendo que é a Maria João, minha querida, obrigada pelos vídeos do Alentejo. Ah, Maria está cá? Não vi a Maria se manifestar. E aí, Maria João, tudo bem? Olha, não bem-vinda, Maria. Obrigado, Sérgio. Boa festa. A Antônia está cá também. Tudo bom, Antônia? Que bom que chegaste. Seja bem-vinda. Estamos no começo ainda.
embora nós teremos só mais uns 20 minutinhos, porque eu quero aproveitar a tarde e descansar um bocadinho, que amanhã serão 90 e tantos quilômetros até Chaves. Então eu preciso descansar bem, né? Ah, e quanto a estar bem instalado, estou sim. Veja só aqui, né, a vista da minha pousada. Então, estou num lugar bem bonito. Estou onde eu estou hospedado, né? Desta vez não é nenhum amigo que está me hospedar, mas eu paguei pela hospedagem e estou sim muito bem instalado. E mesmo se não estivesse, né, só essa vista aqui da cidade, só de estar aqui eu já estaria feliz, né? Mas obrigado por perguntar. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui, né, da minha viagem aos Trás-os-Montes. Tenho pego bastante sol, né? Tem feito os dias muito ensolarados, muito bonitos. O entardecer ocorre 8h30, 9 da noite, né? Algo bem surpreendente, né? Se bem que já estamos aproximar do verão, então realmente é normal que isso ocorra. E, e está quase impossível, assim, pedalar mais ou menos às 2 da tarde. Quando chega 2 da tarde, o sol está muito intenso, então já ficamos mais cansados, né? Então amanhã, por exemplo, o plano é pedalar cedo, não tão cedo, até gostaria de pedalar mais cedo, só que o pequeno almoço aqui é servido às 8h30. Então eu vou esperar o pequeno almoço, vou tomar o pequeno almoço e já vou partir. Só que eu penso em, quando for mais ou menos 1 da tarde, fazer uma boa parada, ficar esperar umas 3, 4 horas e depois voltar a pedalar a partir das 5, 6 da tarde até chegar, né? Até umas 9, 10 da noite. De Valpassos até cá, eu fiz em 6 horas. Mas eu parei bastante e também peguei muita subida. Peguei mais subida que descida. Agora, daqui para Chaves, eu vou pegar mais descidas. Então, talvez, né, eu faça também 6 horas, 7 horas de pedalada, porque é um pouquinho mais, né? Mas acredito que será uma linda pedalada, pois eu passarei por algumas aldeias muito interessantes, né? E a própria cidade de Chaves ela é muito linda, né? Tem aquela grande ponte romana, tem o belo rio Tâmega. Então, eu acho que será muito giro a minha viagem até Chaves. Bom, mas falando um pouquinho mais de Bragança, né? Bragança faz referência a esta grande dinastia e casa real que governou tanto o Brasil quanto Portugal, né? Então é uma cidade muito nobre, uma cidade muito importante. Ela tem o seu foral desde o século XII, se não estou enganado. Então, há quase, né, 1000 anos, ela é uma localidade, primeiramente uma vila, depois uma cidade independente. Também atuou muito na proteção contra as invasões espanholas. O castelo daqui ele era muito maior do que ele é hoje, né? E o castelo daqui ele tem uma peculiaridade, que é a torre e uma lenda muito bonita, que é a Torre da Princesa. Aliás, eu farei um vídeo sobre isso, então nem vou contar muito aqui, mas é uma história muito linda e um bocadinho triste, né? Mas é bem bacana. Outra curiosidade muito interessante que eu tive ao pesquisar um pouquinho sobre Bragança é as várias possibilidades do gentílico daqui, né? Então pode ser brigantino, bragantino, bragançano, braganção e bragancês. Olha que estranho, né? Eu jamais pensei em bragancês, mas faz sentido, porque França, francês, Bragança, bragancês, né? E não sei se vocês sabem, mas no interior de São Paulo há uma cidade importante chamada Bragança Paulista. Lá há um time chamado Bragantino. Então, Bragantino eu tinha certeza que era, né? E esse time, por exemplo, ele foi campeão paulista, ele disputou o Campeonato Brasileiro, é um time muito importante lá no Brasil. Hoje nem sei como que ele está, se ele está bem ou mal, mas foi, né, um time muito importante, assim como a Inter de Limeira. Limeira é a cidade que eu nasci no Brasil, também foi campeã paulista, em cima do Palmeiras, e também disputou o Campeonato Brasileiro. Então, o Bragantino, a Inter de Limeira e os times de Campinas, Guarani e Ponte Preta, são os times assim mais importantes, né, que mais venceram, ou os únicos que venceram, na verdade,
os campeonatos estaduais e disputaram também os campeonatos nacionais no Brasil. E há também a cidade de Bragança, no Pará, que ela é menor, né, mas nem por isso deixa de ser importante e interessante. Aliás, é bacana que uma vez a Fafá, ela foi entrevistada aqui em Portugal, se eu não me engano, pelo Vasco Palmeirim, que daí ele fez uma piada, né, que ela estava falando dos nomes de cidades que existem no Pará, como Santarém, como Alterchão, como Bragança, que são idênticos aos nomes das cidades aqui de Portugal. E daí o Vasco, ou esse rapaz, ele agora não sei se é o Vasco ou Raminhos, é um rapaz meio comediante, assim. Aí ele disse assim, inclusive Bragança, no Pará, é a mesma distância de Lisboa até Bragança aqui em Portugal, né? Tipo assim, a falar que Bragança cá é o fim do mundo, né? Então foi bem interessante essa brincadeirinha, bem inteligente também. E ela deu aquela risada dela e falou, é isso mesmo, né? Até chegar aqui em Bragança, já chegou-se também na Bragança do Pará. Claro, exageros à parte, né? Mas é uma pena também que eu vi que aqui, Bragança era servida por uma linha férrea, né? Há inclusive uma estação de comboios muito linda, que ela foi remodelada, ela virou um espaço cultural e de lazer, um museu ferroviário, há fontes, banquinhos, assim, é um espaço muito bonito, há um café, só que o comboio não chega mais cá, né? Isso que é uma pena, porque assim, se aqui tivesse comboio, eu acho que o Trás-os-Montes estaria mais desenvolvido, né? E também mais integrado ao país. Mas quem sabe no futuro próximo, não sei se vocês sabem se há algum plano ou algum projeto de voltar o comboio cá, mas eu penso que seria muito interessante. Até que há, né? Ele há ali na linha as margens do Douro, né? Ali Régua, Pinhão, perto da Foz de Coa, né? Só que eu acho que mereceria, né? Essas cidades aqui do interior dos Trás-os-Montes, mais ao fundo, né? Além do Douro, ter o serviço, né? Dos comboios. Eu acho que seria muito favorável. Bom, vamos dar mais uma olhadinha aqui nos comentários, com licença. Temos aqui o nosso querido Vitor Marcos. Boa tarde, meu querido, tudo bem? A Maria Alice está a dizer que ela é em Mangualde, do Conselho de Viseu. Sim, aliás, eu vou passar em Viseu, vou ficar 2 ou 3 dias em Viseu. Também é norte, né? Centro-norte, Viseu. O Manuel está a dizer, muita valentia, amigo. Ou não aguentamos meia hora. Pois é. Tem que ser valente, né? E como eu costumo dizer, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então temos que ter uma alma bem grande também. A Maria Alice está a dizer que a minha terra natal, embora pertença a Coimbra, e está mais perto de Nelas, Mangualde, Viseu, são só 45 minutos de carro. Bacana, Maria Alice, sabe que eu já estive em Nelas. Eu peguei lá o comboio para ir para Guarda. Foi uma vez que eu estava com os meus pais e nós fomos para a Serra da Estrela e daí nós fomos em Ceia, partimos de Coimbra, passamos por Oliveira do Hospital, fomos a Ceia, ficamos lá, vimos neve, foi muito lindo. Aí depois nós íamos voltar de comboio até Castelo Branco. Depois nós íamos na casa da Fernanda, que é onde eu vivo hoje. Então daí nós pegamos um táxi para Nelas, e Nelas nós pegamos o comboio até Guarda, e Guarda nós pegamos um autocarro, se não estou enganado, que naquela altura o comboio, a linha entre Guarda e Covilhã, e Castelo Branco, né, no caso, na verdade, Guarda Covilhã. O troço entre Guarda e Covilhã, ou ele não estava refeito ainda, ou estava em obras, algo assim. Então nós pegamos um autocarro de Guarda até Castelo Branco, e em Castelo Branco a Fernanda foi nos buscar. Mas dessa vez, né, quando eu vim para cá, eu fui até a Guarda, né, de comboio, então eu fiz já esse troço que estava anteriormente em obras, né? Ou em melhorias, não sei. Mas enfim, passei sim por Nelas, uma cidadezinha não, uma vilazinha, muito bonitinha também.
A Maria Alice está mais conhecida como Temo Bragantino. Pois, no Brasil também, Maria Alice. Aliás, eu acho que na cidade de Bragança, no Brasil, talvez também se utilize bragancense, que no Brasil usa muito o ense, mas é mais comum também no Brasil o bragantino. Aí a Maria Alice diz, meu amigo, é um gosto falar consigo diretamente, mas aquele vídeo já tinha uns meses, se não estou em erro. Qual vídeo, Maria Alice? Aqueles da... Agora eu também estou na dúvida. Bom, os vídeos das viagens que eu passei por Constância, por Abrantes, esse já tem uns meses. Mas eu fiz um indireto há uma semana, lá de... Agora esqueci o nome do lugar. Alguma coisa do... E agora? Poxa, esqueci o nome do lugar. É lá perto de... um pouquinho para cima de Celúrico da Beira. Fica na vila de Sernancelli. Ponte do Abade, lembrei. Aliás, temos a Isabel, que é lá da vila ou da aldeia de Rua, que é ali pertinho, né, Isabel? Não sei se está cá. E quase que encontrei com a Isabel. Pena que não foi possível. Aliás, falar em Magalhães, há uma Isabel Magalhães também que comenta cá. Possivelmente somos primos distantes, né, Isabel? Então, amanhã estarei na nossa terra, na terra dos Magalhães. E sobre... O que mais que eu ia falar? Agora deu branco. Sim. Então, eu fiz um último indireto lá de Ponte do Abade, e agora eu planejo fazer um outro indireto quando eu estiver em Lamego. No próximo sábado, eu estarei em Lamego, então faremos o indireto de lá. Tá bem? Então já fica avisado. A não ser que ocorra algum problema e tal, mas acredito que não. Então, esse indireto ele vai terminar daqui a pouquinho, já está quase na hora de terminar. Daqui 9 minutinhos ele termina. Mas daqui uma semaninha nós falamos novamente, né, assim, frente a frente, transmitido ao vivo, em direto, e será muito prazeroso também conversar com vocês lá de Lamego. Bom, vamos dar mais uma olhadinha aqui nos comentários. A Maria desejou aqui boa tarde. Boa tarde, Maria. Chegou a tempo sim, minha querida, mas daí depois tu vejas anteriormente, né? O que já se passou. Aí a Maria Alice está dizendo que sim, que a Serra da Estrela fica bem em frente Mas afinal, já esteve no meu conselho, Oliveira Hospital. Sim, já estive sim, Maria Alice. E quero voltar. O Vitor está dizendo que André tem que conhecer. O Domos Municipais, sim, eu visitei ontem, Marcos. Obrigado pela indicação. Estive ontem lá no Castelo. Aliás, deixa eu contar para vocês. Ontem lá, eu não sei se ia acontecer, ou se já havia acontecido, eu cheguei lá bem ao entardecer, num horário desse mais ou menos, umas 8h30, quase 9 horas. E havia um grupo de músicos, acredito, que estavam a mexer num palco, e estava a tocar uma música muito interessante, uma música assim, de origem bem céltica, né, de raízes célticas, mas em português, e falando assim de temas daqui, né? Então, por exemplo, falava do, acho que João Pereira, sem eira nem beira, né? Que é uma expressão muito bacana aqui de Portugal, né? A pessoa que não tem eira nem beira é que tem uma casinha muito simples, ou nem tem a casa, né? Porque as casas mais nobres, elas tinham a eira, a beira e algumas vezes a tribeira, né? Então, estar sem eira nem beira está mal, né? E então, ontem, enquanto eu visitava o castelo, visitei o Domus, passei em frente à igreja, e foi lá que eu levei a picada da abelha também. Mas enquanto isso ocorria, eu ouvia essa música muito, muito gira. Várias músicas, na verdade, né? Vários temas, acredito, deste mesmo grupo musical. Aliás, quem souber este grupo musical é difícil, né? Porque eu só lembro dessa música do João Pereira, sem eira nem beira. Mas eu achei bem, bem interessante. Bom, vamos ver aqui os últimos comentários. Eu já começo a me despedir, infelizmente, porque também, né, o dia está a se despedir e eu quero dar mais uma pedaladinha aqui por... Nossa, fugiu Bragança. Vou mostrar para vocês aqui, como que está bonito o dia. E está chegando umas nuvens,
por sorte, eu acho que amanhã eu pedalarei com menos sol, né? Que pedalar com muito sol é bem cansativo. E para lá é Espanha, né? Então, eu acho que a Espanha está mandando não muitos bons ventos, né? Tem aquela piada, nem bons ventos, nem bons casamentos, né? Bom, vamos ver. Ah, tá. A Maria Alice disse que a resposta dela foi pro Vitor Marcos. A aldeia de Montezinho e o Rio de Honor. Pois é, Vitor, não terá como eu visitar, porque a pedalada para cá foi bem cansativa e elas ficam em locais muito altos, né? Então, para ir de bicicleta ia ser muito cansativo para mim. E amanhã eu tenho mais quase 90 quilômetros, ou mais de 90, dependendo do caminho que eu pegar, de pedalada. Então, eu tenho que poupar um pouquinho as pernas. E sim, tocava sim. Era bem comum o uso da gaita de foles, né? Por isso que também identifiquei com um som bem céltico. Aí o Manuel está dizendo, então bora descansar e boa viagem para amanhã. Muito obrigado, Manuel. Então vamos descansar mesmo, né? Mas antes, então, vamos aqui despedir de vocês, agradecer a presença, o apoio e dizer que o canal está a crescer pouquinho a pouquinho, né? Já somos 5 milhões, 200, quase 220 inscritos, subscritos. Por um acaso, nas últimas semanas, aqueles meus vídeos que eu falo sobre a relação do Brasil com Portugal, de um suposto ódio, têm sido muito bem visualizados, muito bem comentados. Eu também tenho feito algumas respostas bem interessantes. E então, pouquinho a pouquinho, o canal, né, está a crescer e continuaremos a ter a nossa viagem para o sul. Eu estou aqui no norte, né? Estou no extremo norte, mas continuarei a publicar os vídeos da viagem para o sul. No próximo vídeo teremos o meu passeio, a minha chegada até Almourol, que é incrível, né? Acredito que vocês conheçam, aquele castelo mágico e muito belo. Então continue a acompanhar os vídeos enquanto eu continuo a pedalar, descobrir, conhecer e me encantar aqui, né, com o norte português. Bom, então é isso, meus queridos. Muito obrigado por tudo. Uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana. Então, aquele luso abraço. Obrigado pela companhia e até mais. Vamos ver aqui as mensagens finais e eu já encerro a transmissão, está bem? O Eduardo está a dizer uma boa viagem para Chaves, cuidado com o calor, até amanhã, bom descanso para todos. Muito obrigado pela preocupação, Eduardo. Por sorte, amanhã vai estar um pouquinho menos quente, né? E, como eu disse, tá chegando umas nuvens aqui. Então, eu acho que amanhã a viagem será menos cansativa, e assim eu espero. Boa noite, querido amigo Vitor. Muito obrigado. É mesmo, Maria. Isso também me ajudou a desistir de ir para Marco de Canaveses, porque eu ia pegar a chuva e eu ia encontrar o Museu da Carmen Miranda fechado. Então eu resolvi não ir até lá, né? Vou ficar um dia a mais em Vila Real. Então vou ter muito a aproveitar em Vila Real. Vou visitar os museus, né? E apreciar aquele lugarzinho